bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois da forte queda de ontem, o Ibovespa tenta engatar uma recuperação e começa o dia em alta de 0,5%, o Ibovespa Futuro, indicando uma abertura positiva para a Bolsa por aqui. Já o dólar opera em queda de 0,33%, em R$ 5,29. O índice acompanha a alta dos futuros em Nova York. Ontem saíram os dados de serviços nos Estados Unidos, reforçando que a economia americana está aquecida. Os dados do ISM de ontem se juntam aos dados de emprego do payroll que saíram na sexta-feira e também mostraram o mercado de trabalho aquecido. Com os serviços e o mercado de trabalho aquecidos, a expectativa é de que a inflação e os juros fiquem altos por mais tempo nos Estados Unidos. E se os juros ficam altos lá, eles sobem a régua para os juros do mundo todo. Significa menos crescimento para as economias e menor atratividade para as bolsas, já que a renda fixa fica mais atrativa, por isso as bolsas todas fecharam em queda lá fora ontem. Por aqui, as discussões da PEC da transição não ajudam. O senador Marcelo Castro, que é responsável pelo orçamento de 2023, confirmou que o valor fora do teto de gastos da PEC da transição deve ficar em 200 bilhões de reais. Portanto, aquela desidratação do valor, redução do valor, ainda não aconteceu. Com a negociação de cargos em ministérios, as resistências a esse valor de 200 bilhões de reais pode diminuir. Essa foi a percepção ao longo das negociações de ontem, e a nomeação do relator Alexandre Silveira, que é cotado para o Ministério da Infraestrutura, reforça essa tese. Mas os economistas ainda assim mantêm aquele cenário base de expectativa de que a PEC termine sua tramitação ali por volta dos 130 bilhões de reais. E sem uma indicação da nova regra fiscal, a incerteza também acaba aumentando. Isso também contribui sobre os índices, a pesar sobre os índices. Isso também explica a queda forte do Ibovespa ontem, que fechou em queda de mais de 2%. E a gente conversou mais cedo com a chefe de economia da Rico, a Raquel de Sá, e ela falou que a reação do mercado vai depender de fato do valor da PEC. Ela disse que o mercado vai ficar oscilando conforme essas discussões acontecerem. Vamos ouvir. Eu acredito agora que se a gente tiver aí uma PEC entre 100 e 125 bilhões, mais ou menos, ela vamos ver uma reação um pouquinho mais positiva de investidores, e se ela passar ali de 150 a 200 bilhões, a gente deve ter uma reação mais negativa. Isso porque o espaço para se aumentar o Auxílio Brasil, né, para R$ 600, para se manter esse valor, ele não precisa ser tão grande, né, mesmo se a gente incluir ali o adicional de R$ 150 para crianças, além de uma recomposição de valores de certos programas já em andamento, mas que foram subestimados no orçamento que está ali no Congresso, né? Então a gente está falando aí de um valor entre 80 e 100 bi que já cobriria com folga, né, essa necessidade orçamentária. Bom, a gente muda de assunto, vamos falar sobre os frigoríficos, as ações de frigoríficos que estão numa péssima fase na Bolsa. A gente fez um levantamento com a ajuda da Angélica Marufuji, que é analista da Merak, para trazer o desempenho dessas ações nos últimos 30 dias e também no acumulado do ano. Dá para ver que são quedas fortíssimas, quedas de mais de 60% no acumulado do ano. E a Angélica estava explicando a dinâmica diferente de cada uma das empresas. BRF é mais ligada ao mercado interno, com juros altos, acaba sofrendo com as perspectivas de redução na demanda por carnes, que são um produto com um valor mais elevado. JBS e Marfrig são mais expostas ao mercado americano e estão sofrendo por causa do ciclo de gado, que acaba afetando o custo dessas empresas, aumenta o custo dessas empresas lá no mercado americano. Estão sofrendo por essa razão. E a Minerva, que é a única que acumula uma alta no ano, mas que cai mais de 15% nos últimos 30 dias, tem uma explicação relacionada à China. A empresa é mais exposta à China. As exportações de carnes para a China em novembro caíram por alguns fatores ali pontuais. A China também quer barganhar o preço, quer jogar o preço para baixo, isso acabou afetando as exportações, mas com a reabertura da China pode haver um impulso positivo aí para as ações também da Minerva. E aí, para finalizar, só para passar rapidamente pelas bolsas lá fora, os mercados estão mistos lá fora, bolsas na Europa, os futuros americanos estão ali com uma leve alta, tentando recuperar um pouco das perdas de ontem. O que está afetando o mercado uma reversão das expectativas sobre juros, porque tanto o dado de serviços quanto o dado de emprego mostrou que a economia americana está aquecida e talvez seja mais difícil desacelerar os juros por lá. E a questão da reabertura da China também já impulsionou bastante as bolsas, mas agora os analistas estão dizendo que esse ponto, essa visão otimista sobre China, já está nos preços, já está precificada. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h45 com mais atualizações do mercado financeiro de hoje. Até lá!